Boa tarde a todas e todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. A gente está avançando rápido, espero que vocês estejam bem, gozando de boa saúde. O nosso tema de hoje é o tema do texto 5, que trata especificamente da reforma, ou melhor, como bem define a nossa autora, da contrarreforma do ensino médio. Por que eu escolhi trabalhar com esse texto e por que essa temática do ensino médio é importante na formação de professores, né? Porque o ensino médio constitui o campo de trabalho da grande maioria dos professores que nós formamos na universidade, certamente poderá ser o campo de trabalho de muitos de vocês. Então, é nessa condição que esse texto tem a maior importância para todos nós. Trata-se de um artigo publicado pela nossa colega, a professora Elisa Bartolozzi, nossa colega de Centro de Educação, que é uma pesquisadora do ensino médio e que tem pesquisado a implementação desse novo ensino médio aqui no estado do Espírito Santo. Então, é com base nesse artigo que eu quero tecer algumas considerações sobre esse novo ensino médio recentemente reformado pela Lei 13.415, Lei Federal. Por que ela define, com base na leitura da professora Elaine Barron, que é a autora que nós iniciamos o nosso curso, como contra-reforma? Ela define como contra-reforma porque o termo reforma, ele sugere a realização de algo que vai contribuir para melhorar uma determinada situação. Mas o que pesquisadores do campo do ensino médio, são muitos os pesquisadores especializados em ensino médio na área da educação, tem a professora Elisa, a professora Cássia Zeneida Coenzer, a professora Mônica Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná, professor Paulo Carrano, entre tantos outros nomes, o professor Celso Ferretti, o próprio professor Márcio Postma, que nós também trabalhamos no texto 2, é um estudioso do ensino médio. Então, há um certo consenso na literatura crítica sobre ensino médio de que, na verdade, essa reforma ela não atende necessariamente aos interesses, principalmente daqueles que são trabalhadores estudantes. Então, principalmente o público-alvo do ensino médio, que é o público mais carente. Para esses segmentos, a proposta da reforma, ela apresenta interesses regressivos, que, na verdade, regridem o ensino médio para uma situação semelhante àquela que foi vivenciada no contexto da ditadura militar, quando, à época, o chamado ensino de segundo grau foi reformado, houve a institucionalização da profissionalização compulsória, sem que isso significasse, de fato, melhores condições de empregabilidade para os trabalhadores e não significasse, na verdade, uma política que visava dificultar o acesso dos mais pobres ao ensino superior. Então, o conceito de contra-reforma, ele é aplicado para pensar reformas, entre aspas, que, na verdade, regridem a situações que já deviam ter sido superadas e que prejudicam os mais pobres. Pois bem, para a gente pensar o ensino médio como um problema de pesquisa, a nossa autora, a professora Elisa, nos convida a pensar as múltiplas problemáticas que afetam o ensino médio no Brasil historicamente. Primeiro, a questão do acesso e permanência no ensino médio. Nós vamos examinar o atual Plano Nacional de Educação e vamos lá verificar as dívidas educacionais brasileiras,
em breve no nosso curso. Nós ainda temos problemas de acesso ao ensino médio, que é a primeira dimensão do direito à educação. E temos problemas seríssimos em relação à permanência. Então, duas realidades permanecem no nosso ensino médio. Os jovens mais pobres geralmente acessam o ensino médio fora da faixa etária considerada adequada, que é de 15 a 17 anos, e também tem muita evasão no ensino médio, então não chegam a concluir e, por consequência, a acessar o ensino superior. Né? Outra questão problemática é a dimensão da qualidade da educação no ensino médio. E, em terceiro lugar, a própria identidade do ensino médio, ou seja, qual é a função social do ensino médio? É preparar exclusivamente para o mercado de trabalho ou é a de preparar para a possibilidade de continuidade no ensino superior, ou é a de formar o cidadão no sentido mais amplo do termo? São múltiplas funções que são atribuídas ao ensino médio, e o que a gente verifica historicamente é que, muitas vezes, na história da educação brasileira, há a sobrevalorização de uma dessas funções sociais em detrimento das demais, principalmente a questão da preparação para o trabalho. A dimensão da qualidade do ensino médio é uma dimensão complexa, já que qualidade de educação é uma categoria socialmente construída, que vai, portanto, depender dos múltiplos significados que os diferentes atores sociais atribuem para a qualidade de educação, dos múltiplos fatores que os diferentes atores sociais consideram que influenciam a qualidade da educação. Então, a dimensão da qualidade, ela está inserida na dinâmica das relações de poder na nossa sociedade. E, nesse sentido, é um fenômeno multifacetado. Não dá para você considerar apenas um único fator. Não dá para considerar que ter carteiras suficientes para todos é qualidade de educação. Não dá para considerar que qualidade da educação é algo que passa ao largo, por exemplo, da valorização dos profissionais da educação, inclusive com valorização salarial. São múltiplos os fatores que afetam a qualidade da educação. E essa contra-reforma, ela está amparada numa concepção de qualidade restrita, que a gente vai examinar mais adiante. Né? A dimensão da qualidade, a forma como a qualidade da educação é definida num determinado momento histórico, é sempre expressão de uma concepção de mundo, de uma determinada concepção de educação. A nossa tarefa aqui, o nosso desafio é o de pensar qual é a concepção de mundo, qual é a concepção de educação que ampara essa contra-reforma do ensino médio. Bom, se a gente analisa historicamente o ensino médio no Brasil, como nos convida a nossa autora, né, o ensino médio praticamente nasce ali nos anos 30, junto com a formação do Estado brasileiro, naquele momento caracterizado por uma dualidade estrutural que está presente até nossos dias. O que significa? A existência de dois destinos sociais muito diferentes para clientelas também distintas. Para os mais pobres, alguma formação aligerada para o trabalho, para os segmentos mais elitizados, a preparação para o ensino superior e para o ensino superior de qualidade, geralmente nas universidades públicas. E em 1942, ainda, né, no governo Vargas, ocorreu a reforma Capanema, que instituiu o segundo ciclo científico clássico e, né, contemplou a formação profissional para os poucos trabalhadores que podiam acessar o ensino médio naquele contexto. Depois, com a primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 61, houve a integração entre a formação profissional e o ensino médio, vou chamar aqui de regular ou de formação geral. Depois,
como eu dizia alguns minutos atrás, durante a ditadura militar, houve uma reforma do ensino médio pela Lei Federal 5692 de 71, naquela época chamava ensino de primeiro grau. Esta reforma ela foi baseada numa teoria econômica que era a teoria do capital humano, uma teoria elaborada por um economista chamado Alfred Schultz, né, segundo o qual só deve haver um investimento onde houver um retorno mais imediato para o mercado, e a função da escola seria a de preparar os alunos para as necessidades do mercado, naquele contexto, as necessidades empresariais. Então, houve a instituição da profissionalização compulsória, obrigatória para todos, né? E hoje a gente já tem literatura especializada, como os artigos do professor Luiz Fernando Cunha, que evidenciam que essa profissionalização compulsória, né, não significou melhores possibilidades de trabalho para os trabalhadores pobres, e que, na prática, era apenas uma estratégia para frear, diminuir, dificultar, impedir mesmo o acesso ao ensino superior, então, para frear uma demanda de ensino superior que havia naquele momento. Bom, aí, né, o parecer 76 de 75 e a Lei Federal 7.044 em 82 reestabeleceu a modalidade da formação geral. Então, vocês verifiquem que tem um movimento de avanço e retrocesso nessa questão, né, com prioridade dada à formação profissional. Depois, em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, por meio de um decreto federal, ele retirou a equivalência entre a formação profissional e a formação geral. Então, aqueles que tivessem ter ambas as formações, né, para poder, por exemplo, dar continuidade nos estudos no ensino superior, precisariam ou cursar de forma concomitante ou um após o outro, o que inviabilizava a situação para a maioria dos trabalhadores e estudantes. Então, foi um retrocesso naquele momento. Depois, no governo Lula, por meio de um decreto federal e uma lei federal, né, houve novamente a equivalência entre a educação profissional, técnica de nível médio e a formação geral, criando, inclusive, o chamado ensino médio integrado, que integra as duas formações nos institutos federais de ensino. Né? Em 2012, isso permaneceu na promulgação das novas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, então teve as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Bom, esta contrarreforma, ela tramitou em 2016, no segundo semestre, de forma bastante acelerada no Congresso Nacional, por meio de uma medida provisória, a medida provisória 746, e essa contrarreforma, ela não é específica do Brasil, né? Contrarreformas de natureza semelhante vêm sendo realizadas em diferentes países do mundo. Então, faz parte de uma agenda global de reforma empresarial da educação, que tem como um dos seus principais objetivos, a promoção da padronização curricular, ou seja, a eleição de determinadas disciplinas como as únicas disciplinas obrigatórias, que devem ser aquelas que são cobradas nos testes de avaliação em larga escala, principalmente na avaliação internacional, como a gente tem o PISA. Não é à toa que, nesse novo ensino médio, as únicas disciplinas consideradas obrigatórias no currículo são português e matemática, que são as disciplinas, e a língua inglesa também, né, que são as disciplinas que são cobradas na avaliação internacional. Então, é o propósito de fazer com que os currículos escolares atendam a um padrão globalizado de currículo, o que elimina as diferenças culturais, as especificidades
significa não atender a todas as necessidades educacionais, significa não promover uma formação humana ampla para os diferentes jovens que acessam o ensino médio, né? E, por sua vez, dados quadros elevados, né, que permanecem na nossa realidade de desemprego. Agora mesmo eu estava vendo uma notícia sobre dificuldade de acesso ao mercado de trabalho para as juventudes, né? Então, vive-se no mundo inteiro a diminuição dos postos de trabalho, principalmente nas indústrias. Então, trata-se de preparar, na verdade, por esse ensino médio reformado, os jovens para exercer as funções mínimas de acordo com as necessidades imediatas da sociedade capitalista, o que se dá, né, também em conformidade com a precarização das condições de trabalho, né? A gente vive o processo que é chamado, no campo da sociologia do trabalho, de uberização do trabalho, né, a manutenção dos vínculos na informalidade, sem nenhuma proteção ao trabalhador. E, por fim, o grande objetivo é a privatização geral e restrita, né, a criação de mercados educacionais e a voucherização da educação, que significa, né, o governo dar para as famílias um voucher que vale X valor para que as famílias paguem escola particular, ao invés de investir na educação pública. Por que essa é uma questão problemática? Porque direito à educação é direito de todos. A educação não pode ser algo restrito aos que puderem consumir e algo que seja específico àquilo que a pessoa pode pagar, né? Quando a educação é privatizada, educação privatizada é para consumo, né? É um bem de consumo. Quem pode consumir tem acesso, usufrui. Quem não puder ou estiver em piores condições, né, fica restrito. E a educação tem que ser inclusiva, tem que ser para todos, né? Nessa contrarreforma, aí tem a carga horária obrigatória, que foi ampliada, que compreende essas disciplinas obrigatórias, e o restante, né, do currículo foi flexibilizado em 5 itinerários formativos, né, o que contribui para que os diferentes jovens tenham trajetórias individuais e estratificadas, né? E nós temos um número significativo de pesquisas que demonstram que os países que têm melhor desempenho, inclusive nas políticas de avaliação, são os países que não promoveram esse tipo de diferenciação precoce entre os alunos. São os países que têm currículo único para todos, como é o caso da Austrália, do Canadá, da Finlândia, do Japão e da Coreia do Sul. São países que têm educação de altíssima qualidade, né? As pesquisas já demonstram que os países que promoveram esse tipo de reforma curricular têm pior desempenho. E, né, no caso brasileiro, a grande inspiração para a realização dessa contra-reforma do ensino médio foi o ensino médio inglês, já reformado, né, por meio de uma nova gestão pública que se constitui nos anos 80 na Inglaterra, né, um modelo de gestão da educação de cunho empresarial, que está amparada na cultura dos resultados, então, que restringe o sentido de qualidade da educação aos resultados obtidos nos testes padronizados, nas políticas de avaliação, né? É um modelo de educação amparado no exercício do controle, suposto controle dos pais por causa da voucherização, e aí há um número significativo de pesquisas que demonstram que a voucherização, na verdade, só contribui para criar segregação educacional e para criar má qualidade de educação, né? No caso da Inglaterra, houve significativa
diminuição dos níveis de autonomia dos docentes, e esse também é um fator de qualidade da educação, né? Houve o aumento da responsabilização, os professores são responsabilizados exclusivamente pelo desempenho obtido pelos estudantes, pela própria escola, pelo sistema de ensino, nas políticas de avaliação, sem que o conjunto mais amplo de fatores que afetam a qualidade da educação sejam considerados. Então, na Inglaterra, saiu-se da igualdade de oportunidades, que era própria do estado de bem-estar social, como nós vimos nesse curso, para a concorrência econômica irrestrita entre os estudantes, né? E significou, no modelo inglês, as escolhas precoces entre a formação geral e a profissional aos 14 anos, né? Houve reforma curricular e as únicas disciplinas consideradas obrigatórias são matemática, inglês, ciências e educação religiosa, né? Há os itinerários profissionalizantes e a avaliação é por competências que se espera que sejam competências desenvolvidas no ensino médio. O Brasil bebeu na mesma fonte e fez uma reforma de natureza semelhante e que tem significado já, né, as pesquisas já demonstram a diminuição do acesso ao ensino médio e a diminuição da permanência. Nos resta, né, analisar e pensar criticamente esse ensino médio. Conto com vocês para essa tarefa. Até o nosso próximo encontro.